Quer dizer, a política brasileira, nos últimos 30 anos, ao contrário da expectativa de todo mundo, que o PT, pelo menos, iria aí promover mudanças, na verdade o PT se transformou num pilar para mudar a fachada, mas o sistema político continua exatamente como era. Eu acho assim, essa situação, ela reflete um processo histórico sistemático da política nacional no Brasil. É produto, não daria nem para a gente discutir em profundidade o problema, mas em grandes traços, é produto do próprio atraso econômico do país. Se você tem um país que é dominado em grande medida pelo latifúndio, porque o que a gente vê em Rondônia, no norte do Brasil, no Pará, no centro-oeste, onde o agronegócio, assim, para o agronegócio nessas regiões, não tem Constituição, não tem poder legislativo, judiciário, não tem direitos humanos. É o agronegócio para exportação. As coisas são resolvidas na bala. A gente vê o caso do Sem Terra, a denúncia no jornal sistemática de que as pessoas, assim, é como nós que somos de São Paulo, você olha, você fala, são dois países. Quer dizer, aqui em São Paulo, tudo bem que a Câmara Municipal, esse escracho que a gente conhece, eles se reúnem para aprovar a taxa do lixo, acabar com a propaganda no comércio, essas coisas assim que você fala, nossa, um projeto de Hitler sentou lá e aprovou coisas absurdas. Mas existe uma Câmara de Vereadores. A USP teve a ocupação da universidade, você não viu a tropa de choque entrar lá e dar tiro no pessoal. Agora os estudantes da Unifesp estão fazendo acampamento, o reitor até saiu, em Brasília, o reitor também foi afastado. Quer dizer, é uma democracia muito assim, questionável, é uma democracia que todo mundo olha e fala, nossa, não anima ninguém. Mas não é nada comparável a como funciona o norte do Brasil e o nordeste. É assim, é uma terra onde é a lei do latifúndio e só. Quer dizer, as ilhas ou as regiões que têm algum desenvolvimento econômico no Brasil, elas não conseguem estruturar um regime político que efetivamente possa ser uma representação de uma modernidade geral do país, porque nós temos uma maioria de estados, uma maioria de regiões, onde o atraso econômico e o predomínio de formas sociais assim retrógradas no último exercem um peso imenso. Bom, o Congresso Nacional Brasileiro, ele inclusive é desproporcional para favorecer que estados como Roraima tenham um peso muito similar no Senado Federal ao peso que o Estado de São Paulo tem. Quer dizer, as instituições do Brasil, as eleições, o sistema judiciário, o sistema político em geral, eles refletem a pressão e o predomínio, num certo sentido, muito grande, que esse atraso econômico do país tem e que sufoca, vamos dizer assim, impede, coíbe a expressão dos setores mais progressistas, mais modernos da sociedade brasileira. Quer dizer, esse processo é um processo que ele tem que ser enfrentado. Ele tem que ser enfrentado de forma a efetivamente empurrar o Brasil para um desenvolvimento que é necessário e que não tem como postergar. No Brasil, eles tentaram postergar essa imensa desigualdade, esse caldeirão que se transformou as desigualdades sociais, os problemas econômicos. O governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, ele tentou postergar a necessidade de mudanças, de enfrentar esses problemas sociais, com a abertura do Brasil para o capital internacional. Então, no governo Fernando Henrique Cardoso, foram as privatizações, assim, uma atrás da outra. Inclusive, no caso do petróleo, privatizaram a Petrobras. Agora, o grande acionista da Petrobras é o mega especulador Jorge Soros. Não por acaso se discute essa política de entregar o petróleo para fora. Porque quem comanda a Petrobras não é o governo, não é mais uma estatal. A União detém 30% das ações da Petrobras, o restante está aí por diversos mecanismos na Bolsa de Valores.
A administração da Petrobras por funcionário público brasileiro, por governo brasileiro, é mera fachada dos acionistas, que é quem realmente tomou as decisões. Porque nós não vamos acreditar que se 70% das ações estão na mão de especuladores, a direção da empresa vai tomar decisões que os acionistas não concordam. Quer dizer, no final das contas, o governo Fernando Henrique Cardoso, que foi quem privatizou a Petrobras, privatizou o conjunto das estatais todas, procurou, vamos dizer assim, dar um fôlego econômico abrindo o país para o capital internacional. O governo Lula veio, aprofundou esse processo também. No governo Lula, os leilões de petróleo da Petrobras, assim, o volume foi imenso. Agora, esse processo de especulação está muito em crise, porque a crise econômica internacional é evidente que chegou ao Brasil, apesar das declarações absolutamente ridículas e desmoralizantes do presidente da República, colocando o Brasil numa situação assim de motivo de chacota internacional, de que a crise econômica que pegou os Estados Unidos não chegaria aqui. Não sei, uma muralha da China em volta de todo o território brasileiro impediria a crise econômica de chegar aqui. A gente não teria inflação, a crise seria só nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil, por milagre, o Lula conseguiria. Acabou que agora a inflação todo mundo vê, assim, um ritmo bastante frenético já. Todo mundo avaliava que isso ia demorar uns 2, 3 anos. Pelo contrário, está aumentando já de forma bem expressiva agora. Inclusive o governo, num cinismo, o governo é uma parcela expressiva da esquerda. Desde o ano passado, do final do ano retrasado, e assim, foi a toque de caixa o ano passado, e esse ano a indústria, da assinatura de acordos coletivos, bianuais, trianuais, cresceu muito. Todos os grandes sindicatos decidiram, do ano passado particularmente, assinar acordos salariais que valem por 3, por 2 anos. Agora os funcionários públicos receberam o acordo coletivo que vai até 2012. Por que o governo fez isso? Porque ele sabia que a inflação ia aparecer. Então já faz acordo por 2, 3 anos, que é para amarrar as pessoas. Eles até diziam o seguinte: não, mas o salário pode ser negociado. Só que os salários no Brasil, assim, os salários são 30% dos rendimentos. 40%, assim, quando é boa a coisa. Na maior parte das empresas, assim, o salário é 30%, 40%, e o resto dos rendimentos vem de forma indireta. É o auxílio alimentação, o auxílio creche, a cesta básica, é o auxílio convênio médico, é o auxílio transporte. Aí eles assinaram esses acordos coletivos que valem por 2, 3 anos, onde essa parte não pode ser mexida. Só pode mexer no salário direto. Quer dizer, é uma política assim, pensada no detalhe, para ampliar, assim, para jogar lenha na fogueira do imenso caldeirão social de problemas que o Brasil vive. Todo mundo esperava que isso daí não ia acontecer agora. Quer dizer, o governo sabia perfeitamente, tanto é que tomou essas medidas, já com antecipação, para ganhar em cima do desespero econômico que ele já meio que previa que ia se instalar.